Olá, tudo bem? Eu sou Gerson Araújo e você está no podcast do For You See. Nós estamos numa série que o tema é o seguinte, que o nome é o seguinte: Nunca Me Falaram. Como assim nunca me falaram? É que a gente mora no mar. Não faz tanto tempo assim que a gente está morando no mar, mas antes de ir morar num barco, a gente foi estudar, né? A gente foi correr atrás, saber como isso funciona, como é essa história, conversar com pessoas mais experientes, pessoas que já estão há muitos anos morando no mar. Quando nós fomos com a família toda. Então fui eu, minha esposa, nossas crianças. A gente ainda tinha um gatinho e um cachorro. Foi todo mundo pro barco. E se você estiver pensando em ir morar no mar também, eu acho que vale a pena a gente conversar algumas coisas, tá? Essa série é assim, nunca me falaram disso, porque nunca me falaram, né? Porque apesar da gente estudar bastante, a gente correu atrás e a gente levou isso muito a sério e não foi de um dia para o outro. A gente levou mais de um ano só estudando e conversando com pessoas do mar e procurando informações para então, eu acho que foram cerca de 2 anos, eu preciso ver isso direito, mas com certeza foi mais de um ano que a gente ficou nesse processo, né? E a gente pegou literatura, a gente consumiu conteúdo de todos os canais que a gente conseguiu, né, ter acesso. Eu procurava conversar com as pessoas dos canais e tal. Conversei com famílias que moravam no mar, como a gente estava indo em família, né? Então era importante eu trocar ideia com o pessoal de família, né? Que tinha alguma experiência com família também. Apesar disso, no dia que nós chegamos no barco, quando nós começamos a nossa vida, nós nos deparamos com algumas coisas que eu olhei assim, peraí, mas não vi isso escrito em lugar nenhum. Eu não vi ninguém comentar essa coisa bem desse jeito que tá acontecendo aqui. Então eu fiquei espantado e falava, poxa, ninguém me falou disso. Então aí eu estou trazendo aqui para a gente conversar alguns desses itens, tá bom? Algumas dessas nossas experiências. Não sei se essa experiência vai ser nova para você, né? Mas para nós foi. Apesar da gente se preparar, para nós foi. Na hora do vamos ver ali que a gente estava vivendo mesmo a bordo, a gente viu que algumas coisas eram meio diferentes do que eu tinha ouvido. Algumas coisas, para dizer a verdade, nem eram citadas. O pessoal nem cita, tá bom? No episódio anterior, nós começamos a conversar sobre a história das cracas, né? Eu, inocentemente, achava que craca era um negócio que grudava no barco. E realmente, gruda no barco. Mas não só no barco. Qualquer coisa que tiver no mar vai grudar uma craca lá. Por exemplo, seu bote de apoio, fique esperto. Seu bote de apoio junta a craca lá, elas grudam lá, crescem, que é uma beleza, e é muito difícil tirar do bote de apoio, porque primeiro que ele não pode pintar o bote com as chamadas tintas anticrustrantes, né? Ou as tintas venenosas, seja lá qual for o produto para minimizar a ocorrência das cracas. Num bote de apoio, eu pelo menos nunca vi ninguém pintar, né? A gente não pintou e eu nunca vi ninguém fazer isso. O fato é que gruda, que é uma beleza lá, né? Então, e a gente foi pego de surpresa. Falei, poxa, mas o bote... Quando eu chamei minha esposa, olha, o botinho tá entupido de craca. Eu falei, mas como isso aconteceu? Eu fiquei espantado dessa história de grudar craca no botinho. Claro, isso é uma inocência, né? Como é que eu vou achar que o barco principal tem craca e o outro tá isolado? O que ele tem que elas não grudam lá? Mas, assim, não é um tema que é muito conversado nos canais de vela, nos canais de náutica, né? Pelo menos eu, na época que a gente foi, eu nunca tinha ouvido ninguém falar disso. Então, assim, fique esperto com o seu botinho de apoio. Você tem caiaque? A gente tinha um caiaque também, né? A gente tem um caiaque, pra dizer a verdade, né? Gruda nele também, tá? E gruda, assim, 2, 3 dias, se você for olhar, 2, 3 dias, se você for olhar, já tem craquinha nascendo lá. E já estão com aquela casinha bem dura, viu? Ela começa com
assim, no começo, mas bem no começo, ela é tipo de uma lesminha, um negócio bem molinho, pequenininha, que você tira com facilidade. Nessa fase é com facilidade, tá bom? Na hora que ela começa a construir a casinha dela, que é um negócio duro, né? A base de carbonato de cálcio é duro. Depois eu queria até estudar e pensar alguma coisa que dissolvesse o carbonato de cálcio. Deve ter alguma coisa que reage com ele ali. Mas enfim, isso é outro assunto. Então, o caiaque gruda muita craca. Então, todo dia que a gente usava o caiaque, a gente tinha que raspar as cracas lá, né? E só que assim, a gente só foi perceber isso quando a coisa já estava bem enrolada, né? Quando já estava bem avançado esse negócio de grudar a craca lá, porque a gente tinha na cabeça que era só no barco, né? Mas não é só no barco. A gente viu também, isso a gente conversou mais, tá? Agora eu tô só dando um resumo bem rápido mesmo. Nas defensas, se as defensas ficarem penduradas direto lá, no caso a gente tinha pneus, né? Nosso barco era uma escuna de madeira, então a gente tinha... Eu tô falando no passado que a gente tinha, porque a gente tá nesse momento do vídeo, a gente tá trocando de barco, o nosso barco não tá mais com a gente, tá abençoando outras pessoas, e nós estamos em terra na casa da vovó. Eu achei um cantinho aqui que parecesse nosso barco, tudo de madeira aqui, pra gente conversar, né? Mas o fato é que a gente tá em terra temporariamente, né? A gente tá orando pra gente voltar pro mar o quanto antes, que a gente não aguenta mais ficar em terra. Vê se pode um negócio desse, né? A gente... É uma vida incrível, é uma vida incrível. Depois a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Tem suas lutas, tá? Assim como em terra também nós temos as lutas, né? No mar também tem, não é diferente, mas para você ter ideia, as crianças, minha esposa e eu, a gente não vê a hora de a gente voltar pro mar, né? Bom, mas o tema dessa nossa conversa não é sobre isso, né? É sobre... nunca me falaram que essas cracas são uma coisa assim de outro mundo. Então gruda no bote de apoio, no caiaque, nas defensas, que a gente usava pneu, grudava nos pneus, no cabo da âncora, na corrente, qualquer coisa que tiver pendurado ali na água. Olha, 2, 3 dias já começa. Tá certo? Dependendo do lugar, talvez até antes, né? Mas a gente sofreu assim, era um negócio, era rápido, era muito rápido. Você deixar uma semana lá, já era. Já tá aquela casquinha dura da craca que é bem mais difícil de tirar, né? Agora hoje, o que eu quero conversar, eu trouxe para conversar com você, ainda nessa temática de craca, viu? Porque ela é realmente um capítulo, assim, que deve ser considerado com muito cuidado. Tudo bem, tá, vamos tirar a craca, beleza. Qual é o caminho normal? Bom, você pode tirar o seu barco da água, né? E aí você, claro, tá com o barco parado, tá no seco, você consegue entrar embaixo do barco com mais facilidade, né? Você ou paga para alguém fazer, você consegue raspar. Nessa fase, a nossa experiência é o seguinte, você pode raspar, né? Mecanicamente assim, tirar com a mão, dá um trabalho isso, e acaba, quando ela tá já naquelas casinhas de carbonato de cálcio bem duras, né? Você vai arrancando com cuidado enorme para você não, na hora que tirar a craca, não tira uma lasca do barco também, porque o grude delas é muito forte. Mas você não tem noção, é muito forte que elas grudam, e quando a gente consegue tirar bem a craca, você mira numa craquinha e vai tentando tirar lá com a espátula. Vamos dizer que a gente tenha conseguido tirar aquela craca muito bem. Fica uma marca dela no casco, sabe? Ali só lixando e arrancando e vai detonar. Não detonar, mas você vai comer um pouco do seu casco, né? E se você tirar de qualquer jeito, sai uma lasca com tudo. Sai a craca, mas um tanto do barco, né? Do material do casco lá. E o nosso barco era de madeira, eu sabia que isso podia acontecer. Isso é um negócio assim que você não vai pôr qualquer um para fazer isso, né? Uma pessoa vai receber um X dinheiro, vai não tá nem aí se arranca a lasca do barco ou não, né?
Eu tinha medo com isso, ou um cuidado, um certo zelo, porque eu sei que não é fácil, é demorado, é um trabalhão para fazer aquilo. Bom, esse é um caminho. Veja, o barco no seco e você lá, raspando, você pagando alguém para raspar. Melhor ter uma equipe inteira para raspar e vai ficar marquinha. Vai ficar marquinha, depois mesmo vai ter que lixar e pintar de novo, mas vai ficar aquela marquinha. Ok, esse é um jeito, né? Aí tem alguma... Quais são as implicações que ninguém me falou? Ninguém me falou disso. Primeiro, que tirar o barco da água não é barato, sabe? Esse até tá na minha listinha de conversar com você mais pra frente. Como que os caras trabalham com essa coisa de tirar o barco da água. Então é um dinheiro pra você tirar esse barco da água. Se a gente conseguir tirar uma vez por ano, a gente tem que estar feliz. Tem gente que não consegue, uma vez, 1 ano e meio, a cada 2 anos. Mas assim, uma hora você vai tirar. Agora, você não consegue, se você deixar seu barco, mesmo com as tintas, né, anticrustrantes, em linhas gerais, às vezes não aguenta 1 ano, sabe? Uma outra tinta fica muito tempo e tal, mas não é normal. Eu tô lembrando de uma fala de um pescador que tinha um barco de pesca com motor e usa o barco todo dia e tal. Ele virou pra mim, quer saber? A real é o seguinte, essas tintas todas duram uns 3 meses. Até 3 meses segura bem. Depois você vai ter que lutar. Vai ter que lutar muito com essas cracas. Ai... Né, eu sei que tem um contraponto a essa visão, que tem gente que coloca lá umas tintas que falam que tá 1 ano, 2 anos e tá limpinho. Falam também que essa tinta é uma tinta assim fora do comum de preço. Não vou entrar nesse mérito, tá? Eu vou trazer a nossa experiência, a experiência das pessoas normais que a gente encontrava no mar, pescador, outros veleiros e tal. Assim, não é fácil. Tá? Não é fácil. E se você tirar o barco a cada 1 ano é uma grana, nem sempre a gente consegue. E bom, esse é um jeito. Ok. Qual seria a outra opção? A outra opção é a gente raspar. Você viu que a tinta já não tá dando conta, você ainda vai ter que esperar um pouco, alguns meses para poder subir o seu barco. Se tiver grana, a gente sobe logo, né? Mas se não tiver, você vai ter que segurar a onda ali, vai ter que... E como que a gente faz isso, né? Aí o pessoal fala, bom, raspa uma vez a cada 15 dias, você dá uma geral no casco embaixo. A gente fazia isso uma vez por semana. e de uma semana para outra, tinha uma quantidade razoável de cracas, sabe? Se eu pudesse mesmo, se tivesse condições, eu ia todo dia dar uma... que seria menos trabalho do que eu esperar 1 semana ou 2 para raspar depois. Porque na hora que ela forma aquela casinha dura, a coisa fica bem mais difícil. Bom, vou contar aqui como que a gente viu. Beleza, a gente estava na marina, eu lembro que a gente estava numa marina, o barco estava numa região bem rasa até. Às vezes era raso o suficiente que a gente podia entrar. Eu entrava, a água ficava aqui assim no peito, né? Ou no pescoço. O barco estava boiando, nosso barco tinha um calado baixo, né? Era 1 metro, mais ou menos 1 metro. Eu sei que isso não se aplica a todos os barcos. Barcos que têm calados maiores, isso não se aplica. Mas ali no nosso caso, pra você ter uma ideia, a gente estava no raso, o barco estava ali. Eu falei, bom, eu vou entrar na água e vou raspar, o que tem de mais, né? O que tem de mais? É isso que eu vim contar pra você, o que não me contaram. Eu fui entrar na água e eu quase morri congelado. É força de expressão, mas eu entrei na água, sabe? Eu dei uns 5 passos ali, nosso barco tinha 50 pés, né? Eu entrei ali por trás do barco, passei pelo leme, eu não aguentei. Só assim, desci, entrei na água, a água tava no meu pescoço, eu tremendo de frio, assim, um frio absurdo. Pra mim, aquele era um frio. Eu não consegui fazer o trabalho de tanto frio, sabe? E a gente estava no Rio. Nesse dia a gente estava numa marina em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Eu não estava lá no sul do país, entendeu? Mas assim, uma coisa é a gente dar um mergulho numa água meio fria, meio que a gente fala, a água hoje tá gelada. Uma coisa é a gente dar um mergulho, ou numa praia ou numa piscina, que a água tá meio geladinha,
Outra coisa é você ficar horas raspando lá, né? Eu não consegui ficar nem 15 minutos, sabe? Então, o que ninguém me falou que, assim, a gente precisa ter roupa especial para isso, né? Ninguém me falou. Então, você vai para o mar, considere uma roupa especial de mergulho, dessas que a mais top que você tiver grana para comprar. Para você, por vezes, você vai ter que entrar numa água assim de temperatura e que não, a gente não aguenta, não é normal. Não é normal. Eu comecei a passar mal lá mesmo e eu falei, eu não vou amarelar, não posso amarelar. Isso aqui eu vou mandar minha esposa fazer isso? Não, eu que tenho que fazer. As crianças tudo pequenas, eu que tenho que fazer. Cara, que frio, que eu tive que sair da água e a vergonha. Não a vergonha, mas a decepção comigo mesmo. Poxa, não consegui entrar numa água, não consegui dar uma raspadinha no barco. Ninguém me falou que o frio impede a gente ficar lá, né? Assim, eu nunca ouvi ninguém comentar desse jeito, né? Tudo bem. Aí ficou lá. Nessa que ficou lá, a craca começou a aumentar. Beleza. Aí passou um dia, passou um tempo. Eu lembro que chegou um dia bem quente. Falei, não, vou de novo. Eu vou arriscar. Não vou desistir. E aí eu entrei. Aí nesse dia tava melhor, eu tava com máscara de mergulho, tinha pé de pato, tinha, né, não tinha aquelas roupas de neoprene, aquelas roupas especiais de nadar, eu não tinha, né, de mergulhar não tinha, mas eu fui lá, com a espátula, outra coisa, amarra a espátula no pulso. Você já viu algum canal falar isso? Se você cair essa espátula, você não acha mais, sabe? Não é assim, caiu, pegou. Sabe, aí caiu, e agora você vai ter que ir tateando, você não enxerga mais, ela cai na areia, às vezes a água tá turva. Você não vai achar que o seu barco tá numa piscina de água transparente, azul, quente. Que isso, não é nada disso. Tá cheio de sargaço, de planta, de areia, de pedra, um monte de coisa lá. Você cai e você, às vezes, você já era. Então, amarre a sua espátula, a sua ferramenta no braço, amarre, dê um jeito para que se ela cair, você não perde a ferramenta. Ninguém nunca me falou isso. Ninguém nunca me falou isso. Então fique esperto, tá bom? Você que tá pensando em morar no mar, olha, talvez isso evite você perder algumas ferramentas que a gente perdeu. A gente perdeu ferramenta, perdeu óculos. O meu filho caiu 2 vezes, ele perdeu 2 óculos. Caiu. E ele falou, caiu aqui. E ele mostrou o lugar. Quem disse que a gente conseguiu achar? A gente foi lá, mergulhou, foi com o pé, foi tateando, coloquei máscara de todo jeito. Não achamos os óculos dele. 2 óculos a gente perdeu. Ele perdeu assim. Aí ele colocou uma... Isso aqui é outro assunto. A gente tá falando de cracas, né? Mas é um assunto, puxa o outro. Aí depois a gente desenvolveu. Tem que colocar um negócio nos óculos dele assim pra prender, pra se ele virar o rosto, o negócio não... E tiver querendo cair, o negócio fica amarrado, né? Bom, enfim. O fato é que a gente depois... teve um dia eu consegui entrar. Falei, hoje eu vou entrar, a água tá legal. Eu consegui entrar mesmo. Fiquei um tempão lá. E o barco tava no raso. Ah, no raso, beleza. Eu tô em pé, eu vou, né? Ah, é? Sabe uma coisa que ninguém me falou? Que o barco sobe e desce. Sobe e desce. E às vezes passa um outro barco próximo, uma lancha ou qualquer barco, um jet ski, faz ondas, aí o barco sobe e desce, sobe e desce. E o barco tava no rasinho. Eu vou entrar embaixo de um barco de mais de 20 toneladas que tá subindo e descendo, eu não sei quanto que ele vai subir, e se ele me espreme lá embaixo? Ele tava no raso, eu tava, né? E se ele dá uma onda e ele me força, já era. Ninguém me falou que a gente podia morrer esmagado pelo próprio barco para raspar uma craca no raso, né? Ai, quando eu vi aquilo, as lanchas passando, o barco subindo e abaixando, eu falei, eu acho que essa variação, a gente, imagina, você tá mergulhado lá na apneia e você não tá vendo o que tá acontecendo, de repente o barco desce com tudo, bate na sua cabeça, sabe? E assim, é uma questão que parece simples, mas não é, né? Então eu não consegui de novo raspar tudo que eu queria. Raspei as partes mais fáceis, eu não mergulhava, ficava embaixo dele totalmente. Então aquela parte, haja craca crescendo ali. Bom, então já que no raso é perigoso, vamos pro fundo. Ok, nós fomos para um lugar que era fundo, dava pra, não tinha esse problema. Só que aí eu já não
alcançava com o pé no fundo, tá certo? Aí nós mergulhamos, sabe o que aconteceu? Uma correnteza absurda. Quer dizer, pro barco não era nada, ele tava na âncora, não fazia diferença. Mas pra gente, a gente tinha que nadar pra ficar parado e tinha que nadar forte. Quem disse que eu enchia o peito de ar, mergulhava e ficava batendo o pé mesmo com nadadeira, né? E às vezes eu não conseguia tirar uma craca. Sabe quantas vezes eu tive que fazer isso para tirar um tantinho assim, um palmo de craca do lugar que eu queria raspar? Na apneia, fazendo força contra uma correnteza. Cara, eu falei assim, isso tá muito ruim. Isso não tá bom, né? Nunca me contaram esse negócio, né? Aí o que a gente fez? Eu falei, eu vou amarrar uma corda. Eu amarrei uma corda na minha cintura, amarrei no barco, né? Por uma questão de segurança. Mesmo assim, lá embaixo, e era só alguns segundos que eu aguentava ficar prendia a respiração, mergulhava e ela tentava dar uma cracada. Veja, eu não podia fazer de qualquer jeito no desespero. Eu precisava raspar com cuidado para não detonar o casco, né? E a corrente me balançando a corrente da água, a correnteza me balançando para lá e para cá, e eu preso, segurando com a outra mão na corda para não ir embora de vez. E aí acabava meu ar e eu subia de novo, frio, não tava um frio absurdo, mas tava frio. Então, na prática, tirar craca não é mole, sabe? Não é mole. Para fazer aquilo direito, a gente precisaria estar num lugar sem correnteza, né? Precisaria ter um equipamento para respirar o tempo todo, porque esse negócio de tirar na apneia, assim, um negocinho que você faria em terra, faria em 5 minutos, lá embaixo você faz em, sei lá, 2, 3 horas, né? E assim, o cansaço é muito grande. É muito grande. Eu saía esgotado e assim, e com aquela sensação de não ter feito nada. Nada. Ai. Olha, não quero desanimar você. Peraí. Vamos colocar os pingos nos is, ou vamos pensar bem, né? Eu não sei, você vai viver uma situação exatamente igual a nossa, né? A gente estava na época querendo economizar, a gente estava precisando comprar algumas coisas e tal. Eu falei, não, eu vou raspar essa craca aqui. E aí quando eu fui fazer o serviço, foi quando eu percebi como ele é difícil. Tem gente que cobra R$100, R$200, eu falei, ó, tá barato. Tá barato, porque olha o sufoco que é, né? Então, assim, não é fácil. E claro, o nosso barco era grande, né? Então, eu não sei se o seu barco vai ser tão grande quanto o nosso, mas considere água fria, que não é brincadeira. Considere que é um negócio que é delicado e ao mesmo tempo duro, você não pode fazer de qualquer jeito. Considere que se você estiver no raso, as ondulações é uma coisa perigosa de você estar embaixo, o barco pode bater em você, você tem que pensar sobre isso. Se tiver alguma correnteza ali, é normal ter, né? Você vai ter que nadar, ficar batendo os pés o tempo todo para ficar parado na apneia. Então, assim, tem que ter um lugar para se prender, bolar algum jeito. O legal seria ter um respirador, um equipamento para respirar lá. Tá certo? Seja um cilindro, tem outros equipamentos, né? Eu vi o pessoal, depois que eu vi um pessoal, acho que foi uma família de Portugal, eu nem lembro agora, mas eles tinham um compressorzinho que ficava no barco. Aí tinha um canudinho, eu vou falar assim, tá? Que eu não sei o nome técnico disso. Tinha um canudo que saía desse compressor e ia pra máscara, pra um aparelho de respirar, e ele ficava direto lá embaixo, constantemente o compressorzinho mandando ar para ele. E a pessoa respirava e tinha nadadeira, ficava nadando o tempo todo e raspando a craca. Eu falei, olha que legal esse equipamento. Ninguém nunca tinha me falado disso. Né? Você vai pro mar, você tá pensando em você mesmo, cuidar do seu barco, limpar seu barco, e se um dia tiver que limpar o barco e tiver frio, ou você não, se você for esperar para subir o barco e tirar tudo, vai ficar uma quantidade absurda de crack. Se você quiser tirar, então você precisa
ter uma roupa para mergulhar, ter um equipamento para respirar, considerar a correnteza. Assim, não é nada muito, muito fácil, tá bom? Na prática, nós lá, a gente não conseguiu. Né? A gente não conseguiu fazer uma limpeza adequada ali da situação, pelo tamanho do barco, pelas condições que a gente viveu ali. Então, assim, foi um negócio assim, acima da nossa condição. Né? Tinha que tirar o barco mesmo, pagar aquela grana que fosse, tá bom? No próximo episódio, tá bom? No nosso próximo episódio, a gente vai contar uma experiência que a gente pegou com uns pescadores. Como é que eles tinham um barco de pesca, um barco grande também. Grande assim, não é um negócio que puxa na mão arrastando, tá bom? Era um barco, sei lá, era menor do que o nosso, mas assim, não dava para empurrar. Precisavam várias pessoas para mexer naquele barco, era pesado. Eu considero um barco grande, né? Como é que eles faziam para tirar craca? Porque pescador eu achava que eles eram parecidos com a gente, porque era um pessoal que estava vivendo, eles praticamente vivem no mar, eles não tinham grana sobrando, sabe? É uma vida sofrida, dura, para manter o barquinho deles é um sufoco. Você vê que os barquinhos de pesca, os barcos de pesca, eles não são aquela sumidade em beleza, em acabamento. Você vê que é um equipamento sofrido, um equipamento que o pessoal luta para manter, né? E aí eles me mostraram um jeito interessante para tirar craca que ninguém nunca tinha me falado. Eu não tinha visto aquilo em nenhum lugar. Não estou dizendo que não haja nenhum canal, nem ninguém que tenha comentado isso, mas na nossa experiência, a gente não tinha contato com ninguém que tinha falado sobre aquilo, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo. Só que antes de ir embora, eu quero contar o seguinte. Lembra, a gente tem um grupo que a gente conversa mais. Aqui é só uma pincelada, tá bom? Eu convido você a participar do grupo. O link vai estar na descrição, tá bom? É um grupo fechado, mas é um grupo gratuito. É só para quem tiver interesse em conversar, você que está querendo ter um barco, ou querer viver no mar e quiser, Gerson, não sabia disso aí das cracas, ou eu tenho essa outra solução aqui, veja, o que você acha e tal. Opa, vamos lá conversar, tá bom? Espero você no próximo episódio, vai ser bem legal, tá bom? É isso aí.